Fala, turminha! Estamos de volta com o Afoitos. E hoje a gente vai falar de uma peça de teatro maravilhosa que está em cartaz. Cabide, roda a vinheta! Bom, pessoal, hoje eu vou eu recebo aqui, né, a Zuza é produtora? Isso. Produtora, empresária. O que mais? Que você é a super mulher, Mulher Maravilha. Eu recebo aqui a Zuza, que vai falar mais do que ela faz, porque é uma mulher super dinâmica, admirável, produtora. Recebo o Caio Evangelista e também o super Tiago Barbosa. Eu tô ouvindo aqui, ó. É o homem. Faz aquela risada, Thiago. Cadê a risada? Que A legal, risada do legal. Thiago é famosa. E a gente vai falar sobre a peça Boys in the Band, que é Garotos da Banda, traduzindo para os leigos. E essa peça eu ainda não vi, mas a minha filha do meio viu e achou fantástica. Por isso nos chamou Por aqui. isso que eu chamei. Que, na verdade, assim, eu tentei ir uma vez, cheguei lá, fiquei meio deslocado, mas vou de novo. E agora, terça-feira que vem, Sim. eu vou lá porque está em cartaz. Já vamos começar falando que é em cartaz terças Terça e quarta-feira, e quartas-feiras. Que horas? no Procópio Ferreira, às 21 horas. Às 20. Aí, um horário que todo mundo pode chegar. Não tem desculpa do rush. Mas Então, a partir de janeiro estaremos às sextas-feiras também. mais sextas-feiras. Tá vendo? Um programão, o teatro é maravilhoso, bem localizado e essa turma incrível. A gente vai falar um pouquinho mais aqui da peça. Zuza, me conta aí sobre você. Vamos começar com você, porque mulheres na frente. Vamos lá. Me fala. Bom, o Caio me trouxe esse texto, né, quando me apresentou. A gente estava trabalhando em um roteiro para o filme. E aí, como estava demorando a aprovação, aí um dia ele me chegou com esse texto no escritório e falou, dá uma lida. E aí, naquele exato momento, eu me apaixonei logo de cara pela história e pela proposta. Vamos fazer né? igual o João Kleber. Pera. Mas antes, quem é a Zuza? Por que ele foi lá no teu escritório? Porque se ele foi lá é porque ele sabe que você é a mulher poderosa, que podia executar esse projeto incrível. E a gente já conversou antes, teve uma reunião, e realmente essa mulher, ela é corajosa e poderosa. Então, conta mais sobre isso. Quero saber, para todo mundo saber. Eu sou atriz. Atriz. Isso. Já fiz algumas peças, bastante. Chegou em determinado momento, eu percebi a dificuldade sempre fiz peças ajudando também na produção. Então, chegou um momento que, como as coisas estavam com muita dificuldade, eu peguei mais esse lado de produção. E aí, nos meados, mais ou menos, isso há uns 10 anos atrás, eu fui para o mercado financeiro, fiz uma carreira no mercado financeiro, inclusive invejável. Graças a Deus, tive muito sucesso no mercado financeiro. Falando. Não dá para se fazer arte sem dinheiro, Claro. sem reserva. Então, eu fui para o mercado financeiro, construí ali e fiz um alicerce, digamos, né? Ficou que a gente rica, chama? bilionária. Não, é isso. Ficou bilionária e Quem me agora dera. ela é uma produtora, mecenas que apoia a arte. Não, é assim, acompanhando sempre as colegas, às vezes eu via algumas amigas talentosíssimas, eu posso até mencionar aqui, Flávia Bittencourt, que fez bastante, uma atriz fantástica, maravilhosa. Então, 35 anos, e às vezes encontrava a Flávia, ela falava assim, nossa, eu estou com dificuldade para X, eu não vou ficar aqui expondo coisas básicas. Eu falei, não é possível, eu não quero passar por isso. E sabendo, né, que ela é bem mais talentosa como atriz, como eu, e ela com essa dificuldade na questão monetária, aí eu fui para o mercado financeiro. Fiz aquilo que realmente eu acho que hoje não estou rica, mas tenho aonde morar, não dependo exclusivamente
Você que a peça... Você tem cara de rica. Não adianta disfarçar. Não é isso. Acho que ela fazia os papéis errados na peça, né? Acho que ela escrevia os papéis de pobre, né? Todo mundo fala isso. Aí eu falei assim, bom, agora eu consigo. Por quê? Hoje consigo pagar o meu aluguel independente se a peça, de repente, seguir o projeto que eu esteja ou não. Sim. Não dependo do dinheiro, dos projetos que eu esteja fazendo cultural para eu viver bem, sim, né? Sim. Digamos assim. Não, então, pagar um plano de saúde, então, ter seu condomínio você, básico, atriz, né? fez algumas peças, foi para o mercado financeiro bem sucedida. Bem sucedida. E hoje é produtora. Exatamente. Aí eu parei com o mercado financeiro, fiquei algum tempo, inclusive na XP. Aí eu falei, olha, e no Bradesco, tem uma carreira longa, eu fiquei 11 anos no Bradesco, mas sempre assim, sabe, com o binóculo, olhando lá, fazendo algumas coisas paralelas em produção, atuando também. Chegou um determinado momento que a paixão falou mais alto. E eu falei, bom, não dá mais para eu permanecer no mercado financeiro. Bacana. Aí dei uma olhada no meu saldo, verifiquei e falei, bom, dá para me sustentar aqui uns 2, 3 anos. Sim. Então, em 2017, aí eu saí total do mercado financeiro, montei minha produtora, trouxe o Caio, que é meu irmão, que já ele foi secretário de Cultura, inclusive de Mauá. Que legal. E ele sempre fazendo as peças dele paralelo. Isso eu não sabia, aí, são irmãos? Somos. Ah, olha só. Eu também. Aí eu... Não, você daí ele veio e a gente montou esse núcleo, Que principalmente cinema, que eu sempre fui apaixonada por cinema, mas cinema é uma coisa muito caro, né? Só faz realmente não, e outra quem coisa, tem bala né? na agulha. Eu acho que não é só caro, o brasileiro não valoriza o cinema brasileiro, né? O teatro eu acho que valoriza mais porque é uma coisa mais cultural. Não, eu acho que é mais a cultura. Culturalmente, eu acho que o brasileiro valoriza mais o teatro, até pela história do teatro brasileiro, mas não sei por que ainda não valoriza o cinema brasileiro, né? Você tem razão. Então, assim, a minha paixão pelas artes era uma coisa que eu estava muito bem, eu não posso reclamar, muito bem sucedida no mercado financeiro. Eu dizia, poxa, eu daria tudo para ganhar 1/3 do que eu ganho lá, fazendo teatro, fazendo as minhas peças no cinema. Então, foi aí que eu montei a produtora com muita dificuldade, mas está indo. A gente começou em 2017, já fizemos algumas coisas bastante interessantes. E aí nós estamos com um roteiro que já está aprovado, né, Espelho Côncavo, outro? É um filme que nós vamos rodar próximo ano. Está tudo previsto que a gente comece a rodar. E está com tudo aprovado? Tudo aprovado, está dependendo aí só realmente do patrocinador. Mas já tem algumas empresas, né, adiantadas e tal. Até te fazer uma pergunta indiscreta. Sim. Uma peça dessa, com um elenco desse, né? Seu trabalho, Thiago Barbosa envolvido e tal, com certeza vocês têm patrocinadores. Pois é. Não revela o cachê, tá? Por incrível que pareça, né? Inclusive, algumas pessoas que vão assistir têm me chamado de maluca, né? Como você tem esse elenco, Thiago Barbosa, e está sem patrocínio? Eu realmente não sei te responder. Mas você foi captar ou, assim, na verdade, você foi pelo amor, pela paixão e aí executou e não pensou nisso? Olha, esse ator que está aqui do meu lado, ele é o culpado de tudo isso, porque a peça ela ia estrear somente em março, maio, porque aí a gente teria prazo para captar. Mas por conta da agenda dele, eu queria muito ele, porque essa peça, eles vão entrar, mas essa questão artística, ela tem uma questão racial, né, muito forte. Isso eu quero saber. E aí eu não queria, não que não tenha atores importantes, mas eu já acompanhava há muito tempo a carreira do Thiago. E eu, além de, assim, gostar muito do trabalho dele, eu sou muito fã, né, de admirar o trabalho dele, sou muito fã dele. E eu queria o Thiago Barbosa. Queria não, eu falei, eu quero e não vou abrir mão. E aí ele me disse, eu posso, mas a gente tem que começar os ensaios agora. E aí nós não tivemos tempo para captar. Então, aí consegui um sócio. Pera, deixa eu chamar a atenção.
Então, você, patrocinador, isso vai ser um corte. Vai ser um corte. Ô, Marlene Matos, vamos fazer um corte, tá? Ó, você, patrocinador, ou você que tem dinheiro para investir em arte, tem que investir nessa The Boys peça. in the Band. Ele pode fazer renúncia fiscal, inclusive. Olha por só, exemplo. pode fazer renúncia fiscal, porque o empresário brasileiro precisa investir em cultura nacional. Não adianta a gente patrocinar ou você viajar para Broadway para assistir um espetáculo que tem qualidade de Broadway se você não investir em arte nacional. E o nosso Então, tá à altura, viu? Tanto é exato. que casa lotada, eu nem esperava isso. Para mim é uma surpresa, porque a gente está em datas alternativas, na verdade. A gente não conseguiu tanto a agenda, porque os teatros estão todos lotados. A gente começou com os horários, né? Às 21 horas, Sim. como você sabe, terças e quarta. Então, geralmente, algumas peças aí que estão programadas, eles acabam tendo 30%, né? Que era o que a gente esperava, 50%, 60%. Esse final de semana, a casa lotada. Assim, muito lindo. Por quê? Não é mérito meu. Eu penso que é esse elenco, é um elenco riquíssimo. Ter Tiago Barbosa, para mim, é uma alegria imensa pela história dele, pelo trabalho, pelo que ele agrega, né? E o Caio tem um trabalho realmente, não é pela questão de que é meu irmão, louvável. Então, você vai conversar agora com eles, você vai entender o porquê que eu entrei nesse trabalho tão, é um desafio, sem sombra de dúvida, sem patrocínio, quase que uma loucura, né? Você entrar sem patrocinador. E detalhe, a gente até costuma fazer isso, sabe, Sérgio? Com 2 atores, agora 9 atores... Realmente é loucura, né? Mas depois que eu tive ali na metade, quando eu abri, né, as contas e eu falei, meu Deus, aonde eu me coloquei, né? Aonde eu estou? Mas está indo. Eu estou, com dificuldade sim, né? Porque precisa de patrocínio. Mas, quando eu percebi a história, me apaixonei pela história, é um presente para São Paulo, essa peça. Isso é importantíssimo. Presente para São Paulo. E presente Zuza, pra deixa cidade eu de falar São um Paulo. negócio para te confortar. São os loucos que movem o mundo. Yes. Então você está de parabéns pela coragem. Muito tudo obrigada. isso. Você está desbravando. Não tenho dúvida que a sua produtora vai voar, vai bombar. Você ganhou um admirador. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Agora eu vou começar. Você vai continuar aqui com a gente, mas, ô Caio, e aí, da onde surgiu a ideia? Onde você buscou o texto? A gente já tem um projeto junto, né? Já temos Já também, mas não podemos Já tá dar furando- isso. Ainda não pode dar spoiler. Você já tá furando meu olho, hein? Não tô furando Vai não. roubar meu roteirista. Você vai não ser a nossa podemos. produtora. Bom, Né? bom. Não podemos Sendo dar assim, spoiler, o pessoal rouba, o Thiago sabe, o pessoal rouba a ideia. E vai lá e compra não os pode. direitos. Não. Inclusive, a gente tem uns projetos na fila, o elenco, outras pessoas me perguntam, e aí, o que você tá pensando? Eu falo, eu tô pensando. Aí, não pode revelar, se revelar, eles vão lá e compram É a melhor antes. coisa, é isso aí. Bom, a minha história é o seguinte, ela saltou um pouco, nós fizemos aqui nos anos 90 muito teatro na Bela Vista. O Thiago era garotinho ainda, né? Eita! Nós fizemos muito teatro, comemos muito pão com mortadela e conhecemos muita gente. E nós passamos aquela transição do governo Collor para o governo Fernando Henrique, um momento muito difícil na cultura no Brasil. E outro dia eu estava falando para o Thiago que não existia essa coisa do teatro musical em São Paulo, como tem hoje. Então você tinha a cena dos globais, você tinha os grupos, o teatro de grupo, Teatro Oficina, o José Celso Martinez Correia, e eu era adolescente, muito jovem, estava querendo me colocar aí, fazer teatro, ser ator, e aí eu fui estudar na Unesp, no interior, não tinha na capital, fui para Bauru, aí eu não consegui ficar lá, porque eu tinha paixão pelo teatro, queria me movimentar aqui, voltei, no ano seguinte abrir um curso na Unesp, que tem até hoje, é uma das faculdades mais conceituadas, e eu fiquei ali por 4 anos, fui um aluno exemplar, fiz muitas conexões e dei continuidade com o mestrado ali. E no mestrado eu conheci, mestrado em artes, com orientação do Berenice Raulindo, que fez um trabalho sobre o Rudyard Jacob, daqueles diretores que trouxeram
o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, para São Paulo, e um deles o Gerardo Jacobi, os italianos, que foi a nossa escola no teatro brasileiro, até a chegada dos musicais, é mais vinda pela estética dos italianos do TBC, que o Sesc comprou e vai retomar agora. E aí, no mestrado, eu tive o contato com esse texto, eu dirigi várias peças, eu fui para o ABC, né? Eu fui fazer estágio como professor de teatro, acabou funcionando, montei grupo lá, fizemos muita coisa, estava bom, era mais confortável para mim do que a capital, porque a gente conseguia ganhar prêmio, ter público, os teatros eram bons, e aí eu vim aqui fazer o quê? Né? Então fiquei muito tempo, acabei me enveredando pelo lado da política, e aí começou a chegar os musicais em São Paulo. Essa coisa, né? Que o Rei Leão acho que foi o mais significativo. Marco, Rei Leão, Fantasma da Ópera, foi um marco. Foi um marco. E aí criou uma escola de que tudo para dar certo, ou você era um global e aí você tinha ali o lugar no teatro chancela, de ter público, ou você fazia musical. O teatro experimental, aquele teatro que eu gostava de fazer, de ter uma nova estética, ele já tinha 3, 4 grupos. Por exemplo, o grupo Sátiros, por onde eu passei, fiquei um tempo, fiz 2 peças, foram meus primeiros professores também de teatro, quando no teatro ainda semiprofissional. E aí eu percebi, eu falei assim, não tem espaço agora. E eu falei, não, eu vou parar, eu não quero fazer teatro. Então acabei entrando para um lado da política, comecei a escrever, fiz 4 livros, eu me contemplava na literatura, no roteiro, e aí veio a história. Então eu fiquei trabalhando na gestão, consegui ajudar as pessoas. Como secretário? Como secretário. Eu entrei como estagiário e saí como secretário, fiquei com mais de 20 anos. Que legal. E aí começa a cansar um pouco. Eu levava as coisas de São Paulo, trazia as referências, pude viajar o mundo, podia ajudar as pessoas, os colegas que chegavam. Fizemos coisas muito interessantes, muito significativas. E aí ela, vamos voltar. Eu falei, mas não dá porque eu não canto, né? O Thiago Barbosa canta, você vai falar com ele. E eu não tem esse lugar para mim no teatro, no teatro musical. E aí eu não queria fazer coisas que não fossem significativas. Eu estou me alongando, mas já vou chegar lá. Não, fica tranquilo. E aí Aqui eu me lembrei desse texto por conta das últimas movimentações políticas no país, essa coisa de ter 2 lados, né? Polarizado. Muita polarização. Aí eu escrevi um livro chamado Os Negros do Outro Lado, que é sobre um rio, de um lado moram os brancos, do lado moram os pretos, e os pretos só saem à noite e os negros só saem do dia. É muito interessante. Teve um espaço... Qual que é o nome do livro? Os Negros do Outro Lado. Está à venda. As pessoas podem comprar também. É um livro muito bonito, com ilustrações da Cristiane Carbone. Qual a editora? Brasil Publish. Isso. Tá na Amazon. Selo. Tá na Amazon. Tá na Amazon. Tá na Amazon. Vocês colocam lá no Google, aparece Os Negros do Outro Lado. E modéstia à parte, é muito bem feito. É meu 4º livro de realismo fantástico. Nesse livro, aí uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais me chamou para fazer um podcast como esse. E eu recebi uma enxurrada de coisas sobre lugar de fala, que eu tô dando já assunto para vocês falarem com o Thiago. Porque até então, é assim, o meu pai é muito branco, por isso que tem filhos mais como a Azusa, e a minha mãe é negra. Uma negra do cabelo liso, que não tem a pele escura, né? Retinta, mais negra. Mais negra. E eu me identifiquei como negro. Mas essa coisa do lugar de fala é uma coisa que a gente está aprendendo ainda. Meu avô, pai de pai, era negro, infelizmente foi. Minha avó portuguesa. Mas a minha avó falava para mim, passou de branco, preto é. Pois é. É. Então, eu Correto. também sempre me considerei negro. Pois é, e aí, mas tem uma coisa que Esse é negócio assim... de pardo, né? Não, moreno. Então, tem uma discussão no Brasil que o Thiago vai ter mais propriedade para falar sobre isso, vamos deixar essa pauta para ele. Mas eu queria fazer coisas que eu contribuísse para a minha sociedade. Eu cheguei no momento que eu tive uma crise de dizer o seguinte, o que eu deixo para a geração futura? Eu dei aula há muito tempo. Não era nem essa crise, não, eu quero ser famoso, não ser esquecido. Não, que eu acho que a gente vai ser esquecido de qualquer jeito. Mas era assim, o que eu contribuí?
quando eu for embora. Um legado. O que eu contribuí na sociedade? Isso me incomodou muito durante a minha vida inteira, sabia? Não é? Então você fica pensando assim, pô, eu fui um cara que fiz as pessoas rirem muito. Eu fiz as pessoas se emocionarem muito no teatro. E eu percebi que o meu segredo, a minha coisa é ter ideias. Ideias do que vai rolar. Eu tenho essa afinidade, eu sou aquariano, eu tenho os insights do que pode pegar. E aí eu lembrei desse texto, eu tinha lido uma versão em espanhol, que esse é o primeiro texto que ele fala da sexualidade de um grupo de homens que estão enclausurados em um apartamento em Nova York no ano 1968. E sobre os anos 1968, eu sou extremamente apaixonado, porque a minha dissertação de mestrado é sobre uma mulher que ela foi morta na época... 1968. Eu fiz na minha dissertação de mestrado sobre Eleni Guariba, que foi uma diretora de teatro, que ela desapareceu nos porões da ditadura nos anos 1968. E o ano 1968, sobre vários aspectos, é o ano que não parou. Estreou Ré, mataram Martin Luther King, um ano antes tinha morrido Che Guevara, todas as controvérsias que possa haver, mas era um líder da esquerda. Então você tem, o Thiago vai falar mais sobre isso, um mundo em marcha, a juventude organizando o Festival de Woodstock, tinha uma série de questões. No Brasil a gente vivia sobre um novo sistema político, sobre tensão, então ele realmente é um ano que não parou. Eu sou apaixonado pelo ano 68 e... toda a estética da arte, da literatura europeia, ela se movimenta muito por esse ano. E aí, quando eu vi que a peça se passava nesse período, eu comecei a fazer uma adaptação, né? Uma adaptação abrasileirar. Então, não tinha o propósito do que está hoje. Não era para ser como na Broadway, era para mudar o nome dos personagens, era para trazer para a realidade brasileira, ou seja, se passava em São Paulo. E ali tinha uma questão que eu queria discutir, apesar de entender que eu não tenho muito bem esse lugar de fala, que era esse preconceito que só tinha um negro. Isso explica que a Azusa queria muito o Tiago Barbosa. Os caminhos foram sendo tomados porque eu não era o diretor da peça, então veio um outro diretor e aí gerou uma discussão, né? Então, sobre essa sexualidade, eles não só apenas discutem a sexualidade, eles são gays, a maioria dos personagens. Tem um que gera dúvida, mas isso não é só exclusivamente o assunto da peça. Eles são humanos e eles têm erros, acertos, e o autor tem uma coisa muito legal que ele traz na peça, que assim, nenhum personagem é santinho, nenhum personagem é também um monstro. Isso me interessa muito na dramaturgia. E como não é musical, né? Eu falei, é possível. E aí nós fomos em busca. A Azusa tem uma coisa da visão, de fazer as coisas funcionarem. Ela falou, vamos trazer o Thiago. Aí eu falei, mas o Thiago é ator de musical, essa peça não é um... Ele é caro. Patrocinadores, ele é caro. E aí nós partimos de uma experiência que era para fazer, a partir de The Boys in the Band, acabamos fazendo o The Boys in the Band em si, essa tua foto com tá o Thiago Barbosa e com uma porrada de outros atores que são bons pra caralho, extremamente significativos, atores caros e que está aí um time fudido fazendo essa peça. Então, estou muito orgulhoso, queria muito voltar ao palco, então faço como ator e deixei isso a cargo da direção e me coloquei num espaço de vamos ver o que dá, vamos aproveitar essa história toda que eu passei e vou me colocar num outro lugar e vou deixar essa coisa passar. Mas, enfim, para encerrar, é a ideia de voltar junto com a Azusa e fazermos coisas que sejam significativas, que contribuam para a sociedade. Ou seja, nós vamos falar dos preconceitos, vamos falar do armário, porque essa peça tem uma coisa do armário que me incomoda, porque o armário gera violência, o armário mata pessoas, a pessoa faz violência com ela mesma. É uma crise, né? E para os próximos passos, nós vamos também apostar sempre nessa coisa da temática, que ela significa alguma coisa. Bom, já falei demais. Não, tá, aqui é à vontade. Quem fala é o convidado. Mas antes de a gente passar para o Thiago, vamos falar do elenco? Tem o Thiago Barbosa. O Caio aqui colocou uma foto dele de Photoshop e tal. Tá lindo, tá lindo. Tá.
Olha só, parece o Dom Juan. Depois eu vou mostrar para você. Cabide, depois se puder editar, colocar a foto do elenco. Ó, tá muito pequenininho aqui. Tem outro Caio. O Kleber é... Qual que é o sobrenome dele? Kleber? Não. Não é Kleber. Qual que é esse daqui? Eber. O que é o sobrenome? Eber Gutierrez. Eber Gutierrez. Tem o Bruno Nash, que é um ator de musical, que fez um monte de príncipes aí nos musicais. Tem o Caio Paduan, que é um ator super conhecido de novela e acabou de fazer com o Thiago o Homem da Máscara de Ferro. da Máscara de Ferro. Tem o Túlio, que já veio aqui, né, Anne? É o Júlio. O Júlio, que já veio. Ele ia vir hoje, inclusive, tá muito pequenininho, só que ele estava em outro compromisso e não conseguiu chegar a tempo. O Léo Midiorin, que dispensa apresentação. A presença sempre de Anitta, que eu falo pra ele. Chegou a presença de Anitta. É verdade. Super marcante. Companheiro, um ator fantástico. É um lindo. O Matheus Ribeiro, um ator, acabou de fazer Bob Esponja, fez... Qual foi o outro? Não foi Peter Pan, Chaves. E o Matheus... Não, o Otávio Martins. Otávio Martins, que é um pilar, né? Um monstro. Um monstro dos palcos. É o galã, né? A mulherada vai tudo lá pra ver ele. Ah, é? Ele e o Caio. O outro Caio, não sou eu. O Caio Paduan. Se eu olhar a foto aqui. E de produção tem... Como é que é o nome dele? Heitor? O Heitor é assistente de direção e que faz um stand-by, ou seja, quando algum ator falta, ele pode substituir. E tem ainda o Gabriel Santana, que talvez chegue, né, para conversar. Gabriel Santana, e o Gabriel a gente está tentando ver se ele chega. Que inclusive arrebentou esse final de semana aí junto com o ele Thiago Barbosa. Júlio, foi bem especial. Maravilhoso. Produção executiva, Érica Cardoso e Jeana Camil. Isso aí eu gostaria de falar para você uma coisa. Eu falei assim, são 9 atores e 2 o diretor, homem, e o assistente também. Ricardo Grasson. Mas e o tem Heitor. uma coisa que eu não abro mão, que todas as minhas executivas sejam mulheres. E isso eu não abri mão, escolhi a dedo. Então, tem toda isso também, a minha percebe que a gente são mulheres. Sim. Quer fazer esses gestos. Né? Dá espaço para todo mundo. Sim. Tiagão. Oiê. Vamos lá. Como é que é aquela risada bonita? Faz isso não. Se desengata aqui, não para nunca mais. Bem-vindo, meu querido. Obrigado. Um prazer. Dispensa apresentações, mas vou pedir para você dar um resumo aí da sua extensa carreira. Meu Deus. Cara, a minha carreira começou faz 10 anos. Menino, né? Moleque. Ainda quase um adolescente ainda, a minha carreira. Eu morava no Vidigal e eu sempre tive o sonho de mudar a história da minha vida. Cara, né? Você sabe que eu falo isso o tempo inteiro? É mesmo? Porque, só te interromper, minha mãe veio do Morro da Serrinha e meu pai do Morro do Juramento. Aí eles se encontraram no busão e eu nasci. É isso aí. Que louco. Você é carioca? Sou carioca. Olha. Filho do Morro. Na verdade, não. Eu fui concebido lá, mas depois meu pai mudou para Uberlândia, eu nasci lá, mas a minha avó falou, não. Ele é carioca e me registrou no Rio. Olha que então, legal. Que maravilhosa. Que maravilhosa. E minha mãe era vendedora de bala e de pipa. E meu pai, ele era pintor de parede. Vivíamos num cenário onde meu pai era músico também. Todos os meus irmãos cantam, todos os meus irmãos tocam um instrumento musical. Não passamos fome na nossa vida, mas sempre foi muito difícil, né? Chegou um momento que eu fui me formei como pedagogo, me pós-graduei em gestão empresarial. Já estava fazendo fonoaudiologia e fui morar no Vidigal querendo transformar algumas coisas por conta do grupo Nós do Morro que está lá na favela do Vidigal. Estava trabalhando numa escola, escrevi um livro para essa escola, enfim. Digo isso porque teve um dia que eu resolvi falar assim, cara, eu acho que eu vou buscar estudar lá no grupo Nós do Morro. Quando eu entrei lá para poder buscar uma bolsa de estudo, a senhora que me atendeu era mãe de uma aluna
de uma dessas escolas que eu tinha dado aula, que tem o meu livro e que tinha a minha foto. Ela falou assim, meu Deus, o professor Tiago Barbosa está aqui. Cara, deve ser a provisão de Deus, porque lá em cima, no teatro do grupo do nós estamos fazendo o espetáculo Bandeira de Retalhos com Sérgio Ricardo e com Guti Fraga, e o pessoal da Globo Filmes está aqui. Esse espetáculo vai se transformar em filme, mas a nossa fonoaudióloga não está. A gente precisa de alguém para poder aquecer a voz dele. Você pode ir? Eu falei assim, cara, agora. Subi, fui pro piano, comecei a aquecer a voz desses atores que eu não conhecia, porque eu bati lá para poder estudar. E quando terminei de aquecer, o Guti Fraga falou assim, cara, espera até o final do ensaio que eu quero falar com você. Ele depois, no final, falou assim, olha, eu quero você trabalhando comigo. Comecei a trabalhar no grupo Nós do Morro, eu falei assim, Guti, eu quero aprender a atuar. Ele falou assim, não, tudo bem, você vai aprender a atuar, mas você vai ser diretor de musical do espetáculo e mais um assistente de direção. Comecei a trabalhar com ele ali, entendendo um pouco mais sobre teatro, e surgiu a oportunidade, um teaser do Rei Leão. E aí, nessa que surgiu esse teaser do Rei Leão, iam fazer esse casting aqui no Brasil, há 10 anos atrás. Nessa semana de teste, eu tinha feito uns 5 testes ali no grupo Nós do Morro. Um que foi pro Blue Man Group, eu passei para a Austrália. Outro era para um filme do Pixinguinha, que ainda nunca saiu esse filme, porque eu também toco clarineta. Tinham ídolos da Record. E tinha a oportunidade do Rei Leão. O Rei Leão, quando eu sentei com o Guti para poder ver o teaser, eu olhei aquele negrão com aquela massa de peito, com aquele braço, e falei assim, cara, eu não vou fazer esse teste. Ele falou assim, não, por quê? Eu falei assim, cara, se eu fizer, eu vou fazer pro Antílope, né, Rei Leão, mas não quero fazer. E justamente eu não fiz. Né? Um diretor da Globo me viu descendo do morro, me chamou para poder fazer um teste pro Subúrbia, passei pro Subúrbia, que foi uma série da Globo de 10 anos atrás, e aí o Guti falou assim, Tiago, a gente acha melhor que você não faça esses trabalhos agora, queremos que você faça o Ídolos da Record e nos represente, que estão precisando de alguém da comunidade para representá-los. Fui pra Record, e aí eu não sabia, ele tinha me inscrito no Rei Leão para fazer o teste. Comecei uma onda de teste de 1 ano, competi com mais de 6 mil rapazes, não falava inglês, até que chegou no meu último teste, no meu 18º teste, falaram assim, cara, olha, amanhã a Julie Taymor vai vir aqui, aí todo mundo, uau, Julie Taymor, eu nem sabia quem era Julie Taymor. E aí eles falaram assim, olha, eu vou explicar. Aí eles falaram assim, olha, queremos que você vocês venham príncipes e princesas da Disney amanhã. Só que a minha realidade era, nesse último teste da Disney, eu não tinha dinheiro de passagem para poder ir fazer esse teste. E, enfim, fui fazer esse teste, me transformei em Simba, né, o melhor Simba do mundo. A vida começou a se transformar, fui para a Espanha, isso, né? Fiz um outro espetáculo que acabou me levando como melhor ator de teatro musical espanhol pela Academia Espanhola de Arte, junto com Antônio Bandeiras. O rei da Espanha me chamou para poder conhecê-lo, almocei com o rei da Espanha e voltei para o Brasil para poder fazer o Milton Nascimento. Abusado, não? Vim fazer o Milton Nascimento através do Denis Carvalho. Logo depois eu fui fazer outros espetáculos, o Wicked, e aí eu cheguei, a Azusa me viu fazendo o Homem da Máscara de Ferro e falou assim, vamos para uma reunião. E na mesma hora ela falou assim, Tiago, quero você trabalhando com a gente. Eu falei assim, amiga, porque eu deixei a minha vida toda na Espanha. Né? Minhas coisas são guardadas dentro de um container. Né? Então eu falei assim, cara, ou vai ser agora ou então não vai dar para fazer, porque eu preciso voltar para casa. Iniciamos esse processo The Boys in the Band, que para mim é um grande acerto. Né? Eu não sou o protagonista desse espetáculo. Nesse espetáculo não existe um protagonista. Nós somos 9 homens falando sobre 9 histórias. Sim, eu sou o único homem negro desse espetáculo. Teve um momento que eu olhei para esse texto, que é um texto violento. Eu olhei e falei assim, Zusa, eu não vou fazer parte disso, porque é um desserviço. Ela falou assim, por que então você não muda essa história? Eu falei assim, eu posso? Ela falou assim, então vai conversa com o diretor. E nós sentamos com aquele grupo de coletivo e falei assim, gente, se vocês olharem essa história, todos os outros 8 personagens estão lutando sobre a sua sexualidade. Esse é o único cara que fala sobre a existência dele. Ah, mas fala de 1968? Não. Em 1968 nós tínhamos várias revoluções que estavam acontecendo dentro do movimento negro, assim como Martin Luther King, Panteras Negras, a primeira mulher negra a entrar dentro de uma universidade, James Baldwin. Temos vários movimentos. Podemos mudar? Estamos mudando. Então, eu acho que existe uma contribuição brasileira dentro desse The Boys in the Band que estamos fazendo agora, todas as terças e quartas-feiras, 21h, no Teatro Procópio Ferreira, de uma forma que é sobrenatural, onde eu vejo que
todo mundo vai entrar ali, vai se sentir representado. Existe sim uma violência, mas existe um contraponto onde nós vemos que nós precisamos se levantar sim e calar essa questão da racionalidade, né, do racismo em si, porque não existe outra palavra, e eu vejo que hoje nós encontramos a dosagem certa para esse The Boys in the Band. Thiago, cara, tua história é incrível, emocionante, mas eu queria te fazer uma provocação, cara, até pra gente fazer um exercício a respeito da própria peça. Você acha que a gente está superando de alguma forma essa questão do racismo? A peça, né? E aí você já aproveitar e entrar nesse ponto que acho que a gente não falou abertamente, a peça trata bastante sobre o racismo, né? O que você acha? Porque, como eu te falei, eu tive uma origem humilde também, consegui me virar e né, construir um legado. E você, bem-sucedido também. Né? Mas você acha que a gente tem superado, a gente está evoluindo nessas questões de racismo, ou é só uma maquiagem? Eu tenho dois Pode ser bem direto. Não. Sim, sempre sou. E outra coisa que eu falei aqui, que a gente teve um intervalinho aqui que eu falei, que é a questão do preconceito econômico, que é se for negro rico, gay rico, gordinho rico, baixinho rico, tá tudo certo. Agora, quando é pobre, aí é negro, é viado, é anão, é um gordinho engraçado, né? É desclassificado. Você exato. Desclassifica geral. O que você acha, essa questão também do preconceito financeiro econômico? Vamos lá. São muitos... Existem muitas frentes em cima disso, né? Primeiro que se a gente for pegar um país onde é tão jovem depois da famosa abolição, né? É muito pouco tempo. Né? Isso é uma questão também importante de história. Se a gente começar a pensar que o que fizeram com essas pessoas depois desse período, o que fizeram com essas mulheres, onde essas mulheres começaram a trabalhar, onde que essas mulheres trabalham, o que aconteceu com elas? Começaram a servir. Né? Então, é um mundo, é um Brasil onde que naquela época os shows de entretenimento nada mais era que pegar negro e colocar no púlpito, dar muita chibatada até morrer e essas pessoas estarem rindo. Né? Num Brasil onde faz tão pouco tempo que as pessoas tinham a imagem de Machado de Assis como um homem branco e não saber que ele era um homem negro, você já diz muito mais coisas sobre que Brasil é esse que pertencemos. Né? É um Brasil onde... Ontem, no espetáculo de ontem, né, teve uma fala que fala assim, agora a Mucama fala, 10 mil pessoas começaram a rir. E a minha vontade como ator era de quebrar essa quarta parede e voltar para o público. Do tipo, sério mesmo que isso ainda se torna algo engraçado? Você tem certeza sobre isso? Eu posso ser um homem respeitado hoje pelo meu trabalho, mas só eu sei todos os caminhos que eu faço todos os dias para ser um homem respeitado. Eu me visto assim porque eu sei que eu vou passar por um porteiro que está lá embaixo, que não sabe quem eu sou, que vai perguntar 10 mil vezes quem eu sou, ou carteira, identidade, ou seja lá o que for, que a minha abordagem não vai ser a mesma sua abordagem. Se eu entro hoje dentro de um Uber e só peço um Uber Black, também existe um porquê debaixo disso. Hoje eu sei que eu consigo acessar a outros lugares, mas eu também sei que eu passei por uma época onde eu não tinha camisa, que eu tinha que dar aula, e dava muita aula de canto, e eu comprava 10 mil camisas polo, porque eu só tinha aquele dinheiro de R$10, porque eu já pensava, já me imaginava lá na frente em ser um homem bem respeitado, porque eu já sabia todas as coisas que meu pai já tinha passado. Dizer que nós estamos num processo de mudança, nós não estamos num processo de mudança nenhuma. Eu posso falar sobre várias coisas que acontecem comigo diariamente. Nenhum de vocês podem estar com carteira no bolso. Eu tenho minha carteira aqui. Por quê? Porque eu vou para casa. Porque o homem preto, dentro da noite, na calada da noite, ele é um cidadão suspeito. Seja ele rico, seja ele pobre. De repente vai te tratar um pouco diferente, mas o tratamento sempre vai ser violento. Existe uma diferença muito grande entre ver que hoje as pessoas têm um pouco mais de sensibilidade sobre esse tema, mas não significa que estejam te ouvindo.
Nós estivemos num período lendo sobre esse texto com 8 rapazes que são incríveis, atores incríveis, seres humanos incríveis. Mas terminou a leitura, todo mundo falou sobre amor. Eu falei assim, vocês têm certeza que esse texto só fala sobre amor? O meu personagem é o único que é violentado o tempo todo. Ele vai para a cozinha o tempo todo. E isso não incomoda vocês? E se não incomoda, porque vocês já estão acostumados a verem negros em situação de subserviência, direta ou indiretamente, passiva ou ativamente, mas está ali para poder servir. E é estranho, porque quando um homem preto se levanta para poder falar isso, ele sempre vai ser reconhecido como um homem agressivo. Porque por debaixo dessa fala existe dor. Arrogante. O estrela, porque debaixo dessa fala existe dor, existe sofrimento. Sofrimento dos lugares, quando eu era Simba no Rei Leão... papel de vítima. Papel de vítima, é o mimimi. Quando eu fazia o Rei Leão, eu estava em todas as revistas de São Paulo. Em todos os relógios de São Paulo. Depois que eu saí no Fantástico, eu lembro, a produtora falou assim, não pegue metrô nesse dia, porque não vai ser legal para você. Eu peguei o metrô para poder ir pro ensaio. Nossa, o metrô parou, porque foi uma grande matéria do Fantástico naquela época. O garoto que mudou a história dele, o garoto que... E aí, nesse período, eu morava... Peguei. Eu morava do lado do teatro e fui comer no restaurante que tem bem assim... Em frente. Eu fui comer num restaurantezinho. Aí daqui a pouco, quando eu tô subindo, daqui a pouco os policiais que estavam parados na porta do Teatro Renault me pararam, colocaram minha mão pra trás e me colocaram minha cabeça na parede. Falando assim, começaram a me revistar, e aí todo mundo começou da rua falando assim, solta ele é o Simba, solta ele. E o cara me soltou. A minha cara não estava na parede simplesmente de uma parede, mas nessa parede era a minha foto. Que tava ali. Eu atravessei a rua com muita vergonha. Depois eu voltei e falei, seu policial, por que o senhor fez isso? Ele falou assim, cara, vaza, porque senão as coisas vão ficar ruins pra você. E aí eu engoli a vergonha e aí eu entendi uma outra lição que não tem nada a ver com essa, que era que roupa que eu estava para poder ir pra rua, para poder almoçar. Eu preciso estar bem mais vestido para essas pessoas não me identificarem como alguém assim. Existem vários recortes, existem vários desdobramentos sobre isso. Essa semana, eu saindo ontem do teatro, um rapaz falou assim, você trabalha na produção? Eu sou ator da peça. Você é ator da peça? Você não viu então o espetáculo, porque o único negro que estava lá em cima era eu. E nem maquiado não estou com cabeça de Simba, não estou nada. Mas de baixo, e olha que eu tenho muita pedagogia ao falar. Mas tem gente que já não tem. Essa sociedade nova, esse grupo, esse coletivo de adolescentes novos, dessa nova geração, já não tem mais papas na língua para poder responder as coisas. Ele vai dizer assim, pô, você não sabe o que é o preconceito? Dá um Google aí, pô. Você não sabe quem é Martin Luther King? Cara, vai pesquisar. A minha geração é da geração que tinha que cortar o cabelo zero para poder ser bem visto e bem aceito dentro dos grupos, dentro das outras castas, porque senão eu não era bem visto. Era visto como um homem sujo. Essa realidade de hoje, a galera que tem Black Power, por que hoje eu coloquei esse cabelo? As pessoas nunca me perguntaram sobre isso. Os meus colegas dentro do meu coletivo nunca perguntaram, porque eu quero, depois de tanta discussão sobre esse tema da negritude, eu quis ser mais negro ainda. Eu queria que eles me olhassem, identificassem como um homem preto, porque não dizer que eu sou um homem negro dentro da minha essência é um desserviço social. Dizer que, tipo assim, mas a década de 60, então, todos usavam um cabelo, não sei o quê. Mano, para você cortar o meu cabelo, pro meu cabelo crescer, ele vai demorar 6 meses. Quando eu era criança, eu vi um filme Macaulay Culkin, Esqueceram-se de Mim, e aí eu lembro uma vez que eu peguei o escovão de limpar louça, e eu fui tentar passar na minha bochecha, porque eu queria ter a bochecha rosada, igualzinho o Macaulay Culkin. Aí a minha mãe viu, Dona Maria da Penha. Aí minha mãe me pegou, me colocou assim na parede, ela falou assim, Tiaguinho, o que você tá fazendo? Você é lindo. Você sabia que a sua cor é linda? E você tem um superpoder na sua cor. Porque quando você ficar tímido, nenhum dos seus amigos vão saber que você está tímido. Que incrível. Mas essa história, eu preciso me repetir todos os dias, porque essa sociedade não olha para isso daqui, não acha uma beleza nisso. Dentro do meio gay, menos ainda, porque o homem preto ele tem que ser ativo. Porque o homem negro ele tem que ser o másculo. Porque o homem preto, se você entra agora num vídeo pornô, aí você vai ver os caras só taca-lhe pau.
E aí eu fui, olhei, vi aquele texto, conversei com a Azusa. Eu falei assim, não, não e não. Não é esse negro que eu quero representar. Eu quero então fazer agora um negro fortão, super feminino, super delicado, com pausa ao falar, feliz, alegre, solar. Porque na década de 68 nós estávamos na linha de frente. Na década de 68 nós estávamos lutando para ser visto. Por que agora a gente vai repetir algo que um homem branco escreveu sem o menor conhecimento do que é ser preto em 1968? Sem propriedade sem nenhuma propriedade, dizer que essa dali é a história? Essa é a história de alguém, não é minha história não. E essa história eu não vou repetir. E essa história eu não vou reproduzir. Porque nós estamos lutando para serem homens e mulheres respeitados. E pegar de volta tudo aquilo que foi roubado pra gente. Vai me dizer, de onde que veio o rock? Quem falou que foi Elvis Presley? Quem disse pra você? De onde veio o samba? Quem falou que foi um homem branco? De onde veio esses sonhos? Quem construiu esse Brasil? Quais foram as pessoas que morreram para a construção desse país? Fomos todos nós que trouxeram de lá da África reis, rainhas, princesas, príncipes, doutores. E hoje você vê a revolução, você vê um menininho de 14 anos que criou um sabonete que traz a cura, uma possível cura para o câncer de pele. Aí você vai falar assim, caramba, que lindo, é um menino que veio da África. Que lindo nada, são pessoas estudiosas para um caramba. Mas para você reconhecer, para você dar voz à fala, para essas pessoas serem empáticas, meu amigo, não basta ter somente um coração ali tranquilo, você tem que ter ouvido e deixar penetrar aquilo ali. Você não pode falar daquilo que você não sabe. Ah, mas essa palavra aqui... Não, meu amigo, você não sabe. Entre eu e você, dentro do ônibus, onde vai parar a polícia para poder revistar, ele não vai te revistar do mesmo jeito que vai me revistar. Para eu buscar uma vaga de emprego dentro do teatro musical, o que eu vou te falar? Eu sei que eu sou nobre dentro do teatro musical, porque eu me fiz tornar nobre, porque eu não queria ser mais um. São 10 anos que eu tenho na minha carreira, que até o Pedro Bial, na última entrevista que eu dei para ele com o Denis Carvalho, ele fala assim, Tiago, mas a sua carreira tem 10 anos e você é respeitado no mundo inteiro. Mas você não sabe quantas voltas eu dei para ser um homem respeitado. Para que as pessoas pudessem, dentro da minha casta, dentro desse mercado do teatro musical, e falar assim, não, queremos o Tiago Barbosa para poder estar aqui. Mas aí o Amaury Júnior, numa entrevista que eu dei para ele agora há pouco tempo, ele falou assim, pô, mas você fala disso com tristeza, com pesar, mas não é pesar, não. Para eu ser respeitado, mais ou menos como o senhor pode ser respeitado, eu tenho que ralar 10 vezes mais. Pergunta para eles como que eu vou trabalhar todos os dias. Eu posso falar. Por que eu vou trabalhar todos os dias como um superstar? Ele não repete figurino. Porque eu quero que os negros, os poucos negros que vão assistir aquele espetáculo, me vejam como uma figura de representação, uma representatividade, como alguém que mudou a história. E é o que eu sempre falo o tempo todo. Os sonhos jamais envelhecem. Se eu conseguir chegar lá, você vai conseguir, ele vai conseguir. E vamos mudar pouco a pouco essa história. Que bom que só tem um preto ali falando, mas é um preto que foi pra lá pra poder fazer a diferença. Que loucura, tô emocionado, sabia? E eu queria acrescentar uma coisa dentro desse monólogo lindo que o Tiago fala. Assim, durante o processo, eu acho que era ele que tinha que falar. E a gente, como reprodução da sociedade, muitas vezes a gente diz, eu tô sensível a isso. Isso não funciona. É você dar o lugar de fala ou ampliar essa voz. E o Tiago chegou um momento que ele falou, eu vou desistir. Eu não sei se ele lembra, eu disse para ele, Tiago, só você pode fazer esse papel nesse momento. Porque se fosse qualquer um outro negro que não tivesse essa história para poder impor determinada essa presença, talvez não fizesse essa transformação no personagem. E o quanto ele pode... E traz a esperança para diversos outros meninos que, de repente, passa a esponja na bochecha para querer ser igual o Macaulay. Então, isso é o que vale a pena, isso é o que justifica. E, às vezes, as pessoas perguntam assim, nos bastidores, mas por que a Azusa fala tanto do Barbosa? Chega... Mas, assim, não é desprezar os... Não é que é desprezar os outros atores, a gente tem um valor, todos nós temos o valor. Mas é porque é representativo para a ZR fazer esse tipo de trabalho. Bater nessa tecla, ampliar isso. E sabe o que é o mais... Eu sei a luta dele. E precisa dar repercussão para isso. E sabe o que é o mais engraçado?
Por que te Ele é uma incomoda riqueza, eu sou apaixonada. ter um homem preto de destaque e sucesso? Por que te incomoda uma mulher de sucesso falar assim, eu gosto dele, ele é o meu ator? Por que isso te incomoda? Porque a gente vê o inverso disso o tempo todo. A gente vê na televisão a figura do símbolo sexual, a figura de riqueza sempre foi vista dentro de um homem branco. E ninguém nunca questionou isso. E por que se questiona a figura de um homem preto em destaque, em sucesso? Tiago, mas uma coisa. Você acha que deve... Eu não sei, né? Porque eu não sou mulher. Eu me considero negro, mas né, tem uma diferença. Porque eu seria com muito orgulho também, mas você não acha que a mulher negra ainda sofre mais ainda do que o homem negro? Sem sombra de dúvida. Falar sobre mulher, a Azusa tem que falar. Mas como mulher, uma mulher preta, nossa, se a mulher já é... Eu tenho amigas negras, né? As minhas amigas, elas sempre falam assim, Thiago, muitas relações eu entrei com um cara pensando que eu era um bicho. Que ele ia chegar, ele ia me dominar, ele ia transar, ele ia fazer e nunca mais ia me ver. E sempre foi assim, né? É engraçado que essa semana eu fui jantar com a Renatinha Witt, que é uma atriz, uma grande atriz. E a Renatinha falou assim, Ti do céu, cada vez que falava alguma coisa sobre o teu personagem no espetáculo, aquilo me dilacerava. Aí o outro colega falou assim, sério? Caramba! Eu falei assim, mas sabe por quê? Porque você é mulher. Porque a mulher sabe de todos os preconceitos que ela passa, do quanto que ela tem que se impor dentro do mercado de trabalho para poder ser vista e respeitada, para não ter sua voz emudecida, para poder falar como mulher e ser respeitada como mulher, porque a mulher não precisa falar como homem para ser respeitada como homem, ela tem que ser respeitada e ponto. E aí ela olhou, porque a mulher, ela tem outro lugar de sensibilidade que ela sabe qual é o lugar, o que passa ali dentro também dos conflitos dela. A sensibilidade é outra, né? O lugar é outro. Então. O que você acha, Zusa? Ela acha que o pessoal tem que ir assistir a peça. Pra gente poder... E tem muita gente que dá esse feedback. Desculpa, você perguntou pra Zusa, ela vai falar. Não, claro. A gente tem muito esse feedback nas nossas redes sociais de pessoas que escrevem falando que discutiram em casa, discutiram na volta, discutiram no jantar. Sobre isso que o espetáculo... Você está falando uma coisa importante que eu acho. Que o Thiago aqui ele deu uma aula que eu fiquei emocionado e tudo. Mas tem muita gente... Vou dar um exemplo. A minha mãe. Minha mãe é uma pessoa incrível. Maravilhosa. É meu bombonzinho, meu diamante. Eu falo para ela o tempo inteiro. Só que da onde veio a cultura dela, minha mãe era muito mais machista do que meu pai. Hoje ela tem uma outra cabeça, reflexão e tal. Que é cultural, né? E tudo. Muda. Então, eu acho que também, ao mesmo tempo, eu sei que isso dói, machuca, mas esse assunto ele tem que ser debatido, ele tem que ser conversado, e nem todo mundo precisa ter o mesmo tom. Eu acho que pode ter mais carinho, porque que nem... Mais leveza. Mais leveza. Porque senão você afasta. Total. Então. Isso me machuca e você falou isso. É isso que acontece na peça. É isso que acontece na peça, que eles são convidados para um aniversário e tudo deveria ser muito leve. Então a peça começa com essa coisa muito engraçada, lá em cima, vai do riso ao choro, né? E vai do riso ao choro, porque é exatamente isso que é a vida do gay, né? Todo mundo é o cabeleireiro, é o engraçado, é isso. E aí daqui a pouco... Emburaca, como já diz o Gração. Sérgio, você sabe que eu estive lá na Marília, né? Aliás, gostaria de agradecer a Marília, Marton, aproveitar aqui, que nos recebeu com o Thiago. Também é uma fã do Thiago. E aí eu falei assim, Marília, a riqueza e o trabalho, onde o Thiago, da onde, né, ele saiu e da onde ele chegou, se o Thiago fosse um homem branco, o tratamento dele e o lugar dele seria completamente diferente. Eu não tenho a menor dúvida. Será que ele estaria onde ele está? Porque a energia... Que nem eu. Amigo. Juro. Não. Amigo, ele seria mais um. Ele teria... Jamais nessa vida eu seria mais um. Eu fiz um trabalho do Denis Carvalho, me trouxe para o Brasil, né? Me trouxe para o Brasil para poder fazer o Milton Nascimento. E aí eu lembro que por os motivos, as razões que me motivaram a vir para o Brasil,
né? De voltar. De voltar, que eu não queria voltar. Denis Carvalho. Denis Carvalho, o que eu penso? Nas novelas do Denis Carvalho, todas elas foram de sucesso, tá? Aí eu penso, Elis, a musical, que foi o espetáculo dele, que ficou em cartaz 10 anos, que fez a Laila, que já é um estouro, que essa mulher é um fenômeno, um acontecimento. É um monstro essa mulher, é uma potência de mulher. E ajudou e propiciou para que se transformasse cada vez mais uma grande estrela. E outros espetáculos que o Denis Carvalho coloca a mão e essas pessoas se transformaram. Eu estava falando sobre o ouro do Brasil, Milton Nascimento. Todos me foram ver no teatro. Todos os diretores de televisão, todos os artistas, Tony Ramos, Fernanda Montenegro, meu vídeo com a Fernanda Montenegro viralizou no Twitter. Ela me olhou, ela me olha, eu sou um pouco tímido, sou um pouco caladão, ela, vem cá, eu vou chamar ele de filho, posso chamar ele de filho? Meu filho, vem aqui, você cantou e a gente chorou. Você é luz. Você tem um Você é luz. Aí ela fica me olhando assim, daqui a pouco ela me dá um beijo na minha boca. O vídeo viralizou. Adriane Esteves, eu vou te enumerar várias pessoas. Eu fiz vários testes. E nesses vários e inúmeros testes, eu sei que todas as pessoas que entraram foram homens brancos. A oportunidade, ela nunca vai ser a mesma. Ela não é a mesma. Pô, Thiago, mas a gente vê vários homens negros trabalhando pra caramba. Não, me desculpa, Thiago. Você falar nunca seria, mas você é um cara diferente. Eu acho que você veio do jeito que você veio, porque você teria que vir, porque você é uma ruptura. Eu entendo isso, eu entendo meu chamado. Eu entendo mas isso. Voltando, quando eu levei o projeto tô te falando, dele, você que eu tô com um projeto, me emocionou. Um outro projeto, e eu falei para Marília, nós precisamos fazer alguma coisa para que a arte do Thiago, né, ela chegue à periferia. Esse espetáculo, exatamente, eu espero que eu consiga patrocínio para a gente consiga fazer algo para que a gente traga esses meninos da periferia, essas meninas da periferia e diga, se ele chegou, eu também posso chegar. É isso. Por isso que eu digo que é um presente que eu estou trazendo para São Paulo, que nós vamos estender ao Brasil. A minha intenção é ficar com essa peça bastante tempo, né? Com esse texto é uma riqueza. É uma riqueza. E quando eu disse que eu não abriria mão, que fosse um ator realmente, que tivesse essa função social e principalmente não faria marcante. Sentido. Desculpa, não falar. Quero pegar não qualquer puxando ator preto, que nem você falar que você agrada ele e tal. Se não faria sentido. Que tivesse o protagonismo e que tivesse essa experiência que o Thiago tem, dessa coisa toda que ele nos falou aqui, para poder falar. Agora eu preciso dizer uma coisa para vocês. Todos, né? Desde o Rei Leão, que ele foi eleito o melhor, né? Simba do mundo, que isso não é pouco, né? A gente está falando aí de países que investem na cultura. E ele foi eleito, ele tem o selo como o melhor do mundo. Mas vamos lá. De lá para cá, todos os trabalhos que ele fez, ele foi o protagonista. Nessa peça, aí já mostra, né? Não tem como, o texto já deixa claro que o preto não tem como ele ser o protagonista. E ainda assim eu conversei com ele e disse, você veja o tamanho dele. Ele falou, não, vamos, amigo, eu quero fazer. E nem é um musical que ele poderia cantar. Se fosse outro, diria, não vou fazer porque é um papel. Mas a função e como. A gente ainda vai trabalhar um pouco esse texto, porque da forma da montagem, como foi feito, eu acho que ainda está meio leve, eu quero uma coisa mais direta. Ainda estamos naquele momento... Estreou faz pouco tempo, sabe que o espetáculo ele não fica pronto nunca, né? Você vai sempre recebendo as respostas do público, vendo as respostas e dizemos, olha, vamos alterar isso aqui, vamos por esse caminho. Mas assim, eu estou muito feliz pelo resultado com todos os atores e assim, a nossa função qual é? Todas as vezes quando eu fico lá fora, eu vejo o público saindo e a função do teatro é exatamente essa. Eu percebo que a gente transforma vidas. Algumas pessoas que chegam para mim dizem assim, muito obrigada por você ter comprado os direitos da Broadway e ter trazido esse texto. Não, a arte então, muda. Isso é impagável. A cultura. Cultura diferencia. A minha conta está no amarelo, mas o meu coração... E tem uma coisa que é feliz. Bom que se diga, e eu acho que trato do espetáculo, que é assim, a gente observa o quanto
de pessoas diferentes vão ver a peça e o quanto a gente não passa a mão para alisar, não. Porque nós temos o problema do preconceito dentro da comunidade LGBTQIA+, que pode ir até a letra Z, conforme a gente estava brincando aqui. Ou, de repente, voltar a ser só LGBT. Tinha que simplificar, inclusive, para facilitar. Porque talvez seja um caminho de incluindo, e daqui a pouco não precisar mais. Porque a gente tem o preconceito dentro da comunidade. Aquele que é o mais rico, conforme você falou. Qual é o lugar que se coloca aquele que é o preto, o lugar que é o que não é o tipo, o biotipo. E aí você vai... E vocês acham que ainda tem também o fator vitimismo ou não existe isso? Olha, no próprio ensaio, nos ensaios, eu tive que desmarcar 2 compromissos para ir lá falar com o Thiago, porque não por maldade dos atores, pelo contrário, são todos... Mas é uma coisa que está tão inserida que as pessoas não percebem. Ah, mas por que isso incomoda você? Então, mas é o que a gente Algumas falou. vezes chegou isso para você, né? Porque... Será que é mimimi? Chegou para mim, eu falei, como mimimi? Mas porque a gente... Eu sou otimista, Thiago. Se eu estiver errado, você me desculpa, mas eu acho que a gente tem evoluído como sociedade. E, em termos gerais, eu acho que a gente está naquele momento de ebulição que tem mudança. Eu não sei como, não sei se você vê isso, não sei como que a gente um dia não vai olhar todo mundo, né, como uma coisa só, não precisar dividir, igual e eu acho que nem faz sentido. No meu ponto de vista, até as pessoas também têm direito, né, de errar e entender que errou e que machucou e refletir. E quem insiste no erro, e quem debocha, e quem faz esse tipo de coisa, e quem... que a gente vê várias cenas aí, né, de pessoas que realmente são racistas, são preconceituosas. Para mim são, né, problemas... Para mim são problemas de desvio de caráter e algum problema mental, porque isso não faz sentido, né? Que nem agora aqui, eu tô apaixonado por esse cara maravilhoso. Então, o que vocês acham? Acham que a gente realmente não está evoluindo, não mudou? Isso que me incomoda, porque eu tô tão otimista que a gente está melhorando, está evoluindo. Eu posso fazer um parágrafo histórico? Eu acho que tem escuta, né? Se não transforma, pelo menos está tendo espaço para se falar sobre isso. Sei lá, até que eu não vejo mudando. Né? Eu acho mesmo. assim, Mas vamos lá. Eu acredito como você, mas merece uma observação. Se a gente pensar no teatro, na história do teatro, na dramaturgia, sempre as peças, tragédias gregas eram escritas reis e personagens que eram nobres, não existia o povo. Então existia o Brecht, Bertolt Brecht, que reescreveu essas tragédias sobre uma nova lógica. Então você pega, por exemplo, Jorge Amado, um escritor baiano, que depois do modernismo, na segunda fase do modernismo, ele reescreve. Aí ele coloca prostitutas, putas, trabalhadores como personagens. Então, nós estamos num momento em que uma parte da sociedade, e sobretudo o povo da raça negra, eles estão se impondo para que essa história seja reescrita, seja recolocada no lugar. E não aceitam retrocesso. Agora, o retrocesso, sob o ponto de vista, por exemplo, em 1968 se escreveu desse jeito. E ainda nós temos pessoas resistindo a gente dar um passo em 2023. Sim. Então você tem as duas coisas. Resistir, como você fala. Que quer deixar no mesmo lugar porque é confortável. Então existe, eu acho que... mimimi. Quantas vezes você não escuta? Ah, mas tá de mimimi. Eu escutei no processo. Mas o mimimi é uma forma de esconder, na verdade, uma coisa chamada individualismo. Eu me viro sozinho. E essa coisa da meritocracia. A meritocracia não dá para funcionar numa sociedade assim. Mas nesse caso, você não acha que não é só um preconceito racial? Na verdade, é um problema do ser humano? De egoísmo, né? Não, se deixar... Porque qualquer um brilhando... Tiago, fala chama aí. atenção. Se ele fosse não branco, é o ser humano, claro, se deixar ele vai fazer o que é conveniente para ele. Mas o ser humano, ele precisa tem que ter uma regra social, um Estado que protege. Se ele tivesse brilhando de qualquer forma, a cor que fosse na peça, tinha gente falando a mesma coisa.
Existe, o preconceito existe, o racismo existe, mas existe também um problema de ego entre qualquer tipo de gente. Existe. O ego é a pior parte do ser humano, chama-se ego. É a pior parte. Que ele se anula só. Primeiro chega o ego, depois ele chega. Exato, não dá para ver. Eu costumo dizer lá com o elenco, olha, o maior exercício que você tem que fazer. Deixa o seu ego em casa e vem aqui só você. Quando você chegar, pega teu ego de novo, olha, cheguei, porque vamos avançar. Eu não sei se o Thiago vai querer falar, mas eu gostaria muito que ele... É rápido? Não. Eu acho que a gente... É porque é um assunto muito... Eu acho que é doído, né? Tem que falar. Do episódio que você foi convidado para apresentar e foi barrado? Foi na mesma semana que nós estávamos no processo. Tão sentida que eu chorei. Estávamos no processo de leitura e tendo muito enfrentamento sobre esse tema. Todos os dias de ensaio, não era? E aí, esse dia, eu ia fazer uma presença VIP num evento. Eu precisava sair correndo, então eu fui com minha bolsa, não sei o que, lá. Mas ele anda sempre elegante, viu? Sempre bem vestido. Quando eu cheguei lá na porta do evento, aí o segurança... Não, a porta de serviço é lá atrás. Olha. Aí aquilo... Naquele dia, naquela semana, que nós já estávamos com tantos atravessamentos de leitura e não sei o quê, aquilo ali só me fortificou em dizendo, Thiago, você é uma bandeira. E aí eu liguei, falei assim, só um minutinho, eu liguei para a contratante e falei assim, olha, estou na porta do seu evento e não me deixam entrar. E é lógico, porque era uma empresa, enfim, do sul do Brasil e, enfim, né, XXXX. Mas isso só te evidencia. Não foi a última vez e não foi a primeira. Entende? Você é super arrumado, mas se você tiver um pouquinho menos, é pior ainda. Né? Isso não é um mimimi, porque eu sei o que eu passo todos os dias. Então, é igual eu sempre falo dentro do meu coletivo. The Boys in the Band. Para mim, seria maravilhoso trabalhar somente por trabalhar. Vir aqui, dar o teu trabalho, fazer o seu serviço, mas... entrar no trabalho, em mais um trabalho, falar sobre existência, onde a sua existência é questionada, onde que na sua existência você tem que me servir, seguir servindo. Não, cara, mas está escrito assim. Entendeu? Ô, Thiago, posso falar uma coisa pra você? Eu estava em Santa Catarina, num hotel, e eu fui numa loja ao lado do hotel, e eu estava de camiseta, chinelo e bermuda. Entrei na loja. E as donas da loja... eu entrei na loja, elas me viraram as costas e foram fazer outras coisas e tinham os atendentes. E aí, eu comecei a perguntar. Você comprou a loja toda? Eu comecei a perguntar. Perguntei, quanto que é esse produto? Quanto que é esse produto? Aí uma delas vira e fala, não, eu pensei que era entrega. Né? Então é muito caro. Quem já passou? Isso é muito caro. E aí... a gente sente isso, né? Assim, porque... Só porque a gente sente isso. E aí, no final, eu saí da loja, entrei no Instagram e chamei no Instagram. Uhum. Falei, eu queria, né, ver um produto, papapá. Aí, mas não fui muito bem tratado. E aí, depois expliquei a história no Instagram e depois voltei na loja de novo, uma outra oportunidade. E aí me trataram muito bem. Mas eu levei aquilo numa boa com elas, inclusive fiz a brincadeira ali, porque eu acho que isso para elas também foi um exercício. Para elas aprenderem, né? Eu não bati de frente. Então, eu acho que existem vários modos de educar, né? A Thaís Araújo, ela fala isso muito. Ela fala assim, olha, tem situações que você vai educar dando um livro. Tem situações que você educa não respondendo nada. Tem situações que você tem que entrar no embate. E tem situações em que você vai simplesmente ir no amor. Nem tudo dá para ser na porradaria. Nem tudo dá para ser no embate. Né? A gente está falando muito sobre esse tema porque foi uma discussão muito grande dentro do nosso coletivo, porque o The Boys in the Band ele fala sobre essa questão da sexualidade. Né? E às vezes a gente está tão acostumado a viver essa situação de ver um negro
nessa situação de subserviência. É o que eu falei com a Azusa. Falei assim, olha, eu venho de sendo protagonista durante muitos anos. Nossa, fui entrar na academia de atores da Espanha. O Antônio Bandeiras falou assim para mim, por que você não aceitou meu convite? Eu falei assim, qual o convite? Porque eu ia fazer o trabalho X e queria que você fosse meu alternante. Eu falei assim, seu Antônio, o senhor já é Antônio Bandeiras. Seu Antônio, o meu país, ele não me conhece, não sabe nem quem eu sou. Viu? Eu não posso ser o seu alternante. Porque senão as pessoas vão vir aqui para poder buscar o senhor. Chegar aqui e ver um homem preto, não vai ser legal para o senhor, nem muito menos para mim. Porque eu sei que meu caminho é outro. Eu venho fazer um texto agora, que é um texto em que eu tenho 3 falas assim. Falo aqui, falo lá. Aí todo mundo cai na porradaria durante o texto, que é um texto muito bom. Daqui a pouco o meu personagem fala, vinho, alguém quer comer... É isso que é o personagem. Eu acabei de receber uma oportunidade para poder ir embora para a Alemanha para fazer um trabalho, protagonizar na Alemanha. Para aprender o alemão em 2 semanas para começar os ensaios. Que loucura. E aí eu fiquei assim, caralho. É lógico que a gente tem aquele, né? Pum, aqui, ó. Vai embora, bicho. Ei, vai embora. E ao mesmo tempo você tem um outro lugar que fala assim, e o teu sobrinho, aquele pretinho que tá aí? E os teus amigos? E a sociedade do teu país? E a sociedade do teu próprio país? Não, eu não vou fazer esse trabalho na Alemanha. Eu vou seguir lutando essa bandeira desse homem preto que tem quase 3, 4, 5, 8 falas dentro desse espetáculo. Não sou a bandeira desse espetáculo, que as pessoas não entendem nada do que eu estou fazendo naquele espetáculo. Mas é porque tem um cunho social que transforma. As pessoas saem transformadas depois de assistirem esse trabalho. E é algo muito incrível. E eu sei que tem uma contribuição mínima que ainda seja minha ali. E num dia que eu não estiver mais fazendo, eu vou ficar muito feliz, porque esse texto veio para o Brasil e ele foi corrigido. Mas é lógico que eu tive meu acovardamento também, de ligar para ela e falar assim, amiga, é um desserviço, eu não vou fazer. Imagina, quarta-feira agora... Quando o público riu, quando me chamaram de mucama, o público... Aquilo não entrou no artista, aquilo entrou no Tiago Barbosa, que luta todos os dias, que sabe quem foi a mãe dele. Que aquilo ali não falava sobre a sexualidade, aquilo falava sobre a existência dele. Me levar lá num passado onde que eu não tenho nenhum registro sobre quem foram meus bisavós, quem foram meus tataravós, eu não tenho foto. Sabe o que eu tenho dentro da minha casa lá na favela? Eu tenho um bolão e um ferro de passar, que foi da minha tataravó, que era da família Silva. Tenho lá na favela. Caraca. E aí você olha e você fala assim, aí chega hoje, 2023, bicho. Você tá então tentando me fazer recordar lugar, né? daquilo que aconteceu lá atrás e diz que isso daqui não pode ser mudado. Porque historicamente falando, não tinha preto ali. Vai ter que ter. Vai ter que colocar. Somos mais de 63% dessa população. Onde estão essas pessoas? É isso que eu te falo. Se você ganha, se tem um ticket médio de salário acima de 7 mil, 8 mil, você chega a um restaurante e a única pessoa que você encontra preto é te servindo. Que loucura. E é muito estranho. A gente foi, né? Sim. Ele foi no desfile agora, recentemente. São Paulo Fashion Week. A gente foi almoçar. São Paulo Fashion Week no Iguatemi. E eu observei. Só tinha um único preto. É ele. Onde estão essas pessoas? Você entra na faculdade, se hoje você entrar, faça esse exercício. Você vai chegar numa universidade, 79% já me entrevista sobre isso. A maioria são pretos. Por que essas pessoas não estão nesses cargos? Não, eles saem da universidade, existe, estão estudando. Mas existe um fator... Mas é o menor salário. Não, eu sei, mas existe um fator, tanto para o homem quanto para a mulher, de correção histórica, né? Que existe... E aí o tempo... Mas eu quero, antes de colocar o vídeo do Rei Leão, eu quero te perguntar, Thiago, você vê uma luz? Vejo você uma luz. Vê alguma mudança? Vejo, porque... Ele vê um patrocínio. Eu vejo um patrocínio maravilhoso que vai nos levar em outros lugares para poder falar sobre essa história e vejo sim uma luz dessa nova geração. E os empresários negros desse país precisam investir
Né? Me veio essa pergunta Verdade, agora. eu não vou constranger, mas tem uns 2, 3 aqui que eu já vou provocar depois. Não, é porque ele estaria fazendo um serviço pro neto, pro filho, para gerações futuras, que é isso que tem que nos mover, né? Que transforma. Eles precisam ser potentes também, de escolher esse tipo de coisa que vai mudar a sociedade. Você sabe o que me Cadê fez a câmera? Eu vou fato, falar né? ali. Empresários negros, povo preto que pode, vai ver o espetáculo, vai ver o Thiago. Como é que tá? Traz o A patrocínio. ida de pretos, negros no espetáculo. Como é que tá a plateia? Amigo, no Precisa primeiro convocar. dia, é engraçado que assim, a minha lista de convidados do nosso estreia VIP só era gente preta. Porque eu já sabia. Imagina, você tá trabalhando com 8 rapazes brancos, dificilmente vão convidar um negro, mas por razões naturais da vida, enfim. E eu falei assim pra eles, eu convido e indico a cada um de vocês virem com uma roupa africana, chamando a Foi ancestralidade. E foram? Todos os meus convidados estavam na ancestralidade, sabe? E foi bonito. Essa semana uma das meninas do Rei Leão, uma sul-africana, foi assistir o espetáculo, 2, não falam português, né? Mas elas entendiam tudo que estava acontecendo ali, e tinha momentos que eu não tinha fala, ela fazia... Thiago! Porque aí depois, quando acabou o show... E a gente tentando entender o que era. Né? Tive surpresa. Ela estava sentada do meu Opa! lado. E eu pedi pro Pedro, eu falei, grava isso, grava que é fantástico. E aí, quando Eu acabou o gravo. show, elas começaram a chorar, me abraçaram. Ela falou assim, você tem ideia das portas que você está abrindo para uma outra geração? Viu minha função? Você tem ideia do que você está fazendo? E todas as vezes que eu fazia era para você entender que você não está sozinho. Ainda que você não tivesse fala, estamos aí com você batalhando e lutando por um lugar melhor. Sabe? Isso é The Boys and the Men também, sabe? E agora uma coisa só para complementar, Thiago, assim, o Thiago ele não é o protagonista do espetáculo, assim, tamanho de fala, mas esse espetáculo também não é de um protagonista. Exatamente. É de um grupo de rapazes e a gente está o tempo inteiro em cena, mesmo quando você Vamos não está frisar falando. isso, exato. E é muito importante que vão assistir o espetáculo e cada um desses rapazes traz uma bandeira, traz um tema, porque aí a gente não vai dar spoiler de Todos tudo. merecem respeito. Todos merecem respeito. São Todos. realmente, pelo menos Pro Caio não 3, tem protagonista. 3 não, Pra 4 mim, é você. eu conheço. 4 eu conheço, porque agora eu te conheci, São incríveis. né? E são São todos incríveis. Verdade. São incríveis. Maravilhoso. Bom, a gente chega ao final aqui do Aê! Afoitos, mas Mas... nós temos uma 82 pergunta minutos? final aqui, que é o que te deixa afoito? Quem aqui quer responder primeiro? Destemido, corajoso, Transformar pessoas. transformar pessoas. Cada vez que eu vejo, quando eu percebo que uma pessoa saiu do teatro, que viu essa peça, e ela saiu transformada, eu falo, eu cheguei no lugar aonde eu queria. É isso. Muito bom. Refazer a guerra. Refazer a guerra, que complexo. É porque eu acho que a gente tem uma guerra dentro da gente. Tem aquela guerra que são as armas e nós temos uma guerra interna. Então, acho que o que me deixa é a possibilidade das pessoas se familiarizarem com essa guerra interna. Muito bom. E você, Tiagão? Dizer que eu não vou conseguir. Isso já chega, brilha meus olhos com Como fogo. um Cartier. É parecido comigo. Não me desafie, Não, né, Tiago? Não, melhor não. Não me desafie. Muito Não bom. diga que eu não posso. Muito bom. Ô, Aninha, prepara aí pra gente encerrar com o Rei Leão, mas eu vou me despedir. Antes, sabe por que eu deixei pro final? Porque se por questões de direitos autorais, o YouTube, aí a gente corta. Mas, ó, deixa eu falar aqui, ó. Ganhei hoje o moletom do Instituto lindo. Caixa da Esperança. Tá aqui a minha xícara, minha caneca, Eu adorei esse moletom, viu? viu? Eu também. Ó, eu também ganhei a O camiseta. Wellington, você tem que providenciar um pro Thiago. Eu também ganhei minha camiseta, mas Eu ganhei, deixei ali. tá ali fora. E eu tenho orgulho de falar desse instituto porque eu acompanho a luta diária do Wellington
em ajudar as crianças, Que lindo. em apoiar, em oferecer amor, cultura, luz, que essas crianças voem cada dia mais alto. E eu tenho visto os frutos que ele tem colhido do que ele tem plantado. Ele é um batalhador. Que então, legal. eu sou embaixador do Instituto E eu sou Caixa da madrinha Esperança, também, viu? com orgulho, Eu e a também. Azusa. Então, que bom, somos um time que apoia, Vamos. viu? Parabéns. Com muito orgulho. Wellington, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. E a gente chega ao final do Afoitos. Cabide, passa aí e olha o que a gente tem que fazer com o preconceito e o racismo. Ó. Chega, acabou. Nós somos uma sociedade por igual, civilizada. Pau! Muito bem. After weeks of callbacks, they finally strike gold. Tiago Barbosa, a 27-year-old plucked from the slums of Rio, brings down the house with Simba's most emotional number. Can we just cast him right now? Oh my God. Can we? Can we? Good one. Hey, come here. Simba. 15 years into her journey, there's still magic in a discovery like this. I'm not sure if anybody's ever put it together like that. Not like that. No, in ever, in any place.